Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Cuidado, que ninguém vos tenha a enredar, ou que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Nós já lemos esse texto e partimos aqui para entendê-lo melhor, confiando aí na prece feita já pelo diácono Júlio, em relação a uma capacitação do Espírito Santo para iluminar o nosso coração. Que o mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever isso para a igreja de Colossos, ilumine a nossa mente nessa manhã. Fernanda, pode diminuir ainda um pouquinho mais no meu retorno, por favor. Queridos, muitos estudiosos propõem que esta epístola que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos é um especial e singular tratado de cristologia. Consideremos como cristologia, nesse caso, um ensino sobre Cristo. Esse é, de fato, o assunto central e principal dessa epístola. De modo geral, e de uma maneira muito prática e objetiva, eu resumiria essa epístola como um escrito que tem o objetivo de preservar a igreja de Colossos contra ensinos errados que vinham surgindo ali naquela cidade, especialmente naquela igreja. Pelos estudos históricos, irmãos, e pelo próprio texto da epístola, é possível perceber que havia um grupo lá naquela igreja que estava trazendo um ensino que colidia diretamente com aquilo que os apóstolos haviam recebido de Jesus. Alguns estudiosos chamam esse ensino que surgiu lá em Colossos, esse falso ensino que estava prejudicando a igreja e poderia ali desviar a igreja do caminho. Alguns têm chamado esse ensino de a heresia de Colossos, se você pesquisar na história. Por que a heresia de Colossos? Porque era uma mistureba que vocês não fazem ideia. Misturava ali um monte de crenças e filosofias dos primeiros séculos, próprios daquele período. Uma delas é o gnosticismo. O que é isso? Era uma crença de conhecimento, na verdade você tinha que ter uma experiência de conhecimento, e isso envolvia ali muita questão subjetiva, né? E você alcançaria um patamar espiritual mais elevado a partir dessas experiências. Muito parecido com o gnosticismo, tinha-se o misticismo, que era uma crença em divindade, em Deus, em seres espirituais, e aquilo também estava sendo ali ensinado em Colossos, naquele tempo tão remoto. Quando eu digo tão remoto, porque já são 2 milênios, né, de história quase. E havia ainda também um legalismo judaico. O que é isso? Algumas pessoas ali entendiam que só a fé em Jesus não era suficiente, era preciso também praticar aquelas coisas do Antigo Testamento, circuncisão, regras alimentares, enfim, era uma mistura de um monte de movimentos, de inúmeros movimentos heréticos presentes ali nos primeiros anos da história da igreja cristã. Portanto, irmãos, a epístola consiste em alertas
e refutações a esses ensinos que colocavam em ameaça a pureza da religião cristã naquele lugar. E foi com base nesse propósito, então, de proteger a igreja desses falsos ensinos, que o apóstolo Paulo, então, acabou trazendo para nós, nessa epístola, um precioso e especial tratado de cristologia. Por quê? Qual que é a maneira que Paulo encontrou de refutar, vamos dizer, de combater aquele falso ensino que havia ali em Colossos? Qual que foi a maneira? Ensinando o verdadeiro ensino, trazendo a verdade. E qual é a verdade? O que é a verdade? Meus irmãos, essa epístola de Colossenses trata, sem dúvida nenhuma, trata-se de um texto precioso que é capaz de nos ensinar profundas verdades acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Então, Paulo traz ali um ensino precioso sobre a pessoa de Jesus e sobre a nossa relação com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo responde, então, aquelas falsas doutrinas que estavam sendo difundidas ali em Colossos, naquela igreja. Ele responde aquilo com o ensino verdadeiro da pessoa de Cristo, bem como o significado da obra de Cristo para aqueles que estão unidos a Cristo. Então, no texto que nós acabamos de ler agora, nos versos 8 a 15, Paulo traz algumas importantes considerações relacionadas à nossa união, ou à união que o crente tem com Cristo. Meus queridos, quem aqui é unido a Cristo? Só a Rosana, a Eliana e a Dona Teresa. O restante não, porque só elas que levantaram a mão. Sabemos que não, elas que foram mais espertas ali, né? De fato, nós estamos unidos a Cristo. Mas eu creio que para entender melhor essas considerações que Paulo traz aqui sobre a nossa união com Cristo, seria interessante nós entendermos ou tomarmos consciência do significado dessa união que nós temos com Cristo. Um teólogo holandês chamado Louis Berkhoff, que o Arthur tem o livro dele lá na prateleira, de vez em quando tira lá e lê, ele diz que a união com Cristo é aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude de que Ele, no caso Cristo, é a fonte da vida, da força do seu povo, da sua bendição e salvação. O Breve Catecismo de Westminster, que é um documento confessional da nossa igreja, que procura resumir o que nós acreditamos, ele afirma que o Espírito aplica em nós a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo por meio dela em nossa vocação eficaz. Então veja que o Breve Catecismo diz que a nossa união com Cristo se dá por meio da fé. Uma vez que nós cremos, nós nos unimos a Cristo. Mas eu diria mais. Eu diria que essa nossa união com Cristo não se estabelece quando cremos no Senhor Jesus, mas ela é nos trazida bem antes. Se você ler lá em Efésios capítulo 1, verso 4, você vai ler que nós fomos escolhidos nele. Ou seja, quando Deus nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, essa escolha se deu em Cristo. Todo o plano de redenção se dá por meio de Cristo. O Breve Catecismo de Westminster nos ensina que essa união que nós temos com Cristo é comparada pela Bíblia como a união entre o esposo e a esposa, entre a cabeça e os membros, entre a raiz e os ramos, o alicerce e a estrutura. Destas comparações que o Breve Catecismo apresenta, eu destaco aquela que Paulo desenvolve melhor em Efésios 5, a partir do verso 25 a 31, que Paulo diz, e Paulo relaciona, o casamento terreno entre o homem e mulher com a união que Cristo tem com a sua igreja. Nesse sentido, durante a cerimônia de casamento, um homem ou uma mulher ficam diante ali do ministro. Quando eles são declarados, eles são indivíduos separados, mas quando eles são declarados marido e mulher, no fim da cerimônia, o que acontece? Você não tem mais apenas dois indivíduos, mas você passa a ter apenas um indivíduo, quer dizer, uma só carne. Gênesis 2, verso 7, serão os dois uma só carne. A propriedade de cada indivíduo se torna a propriedade de ambos. Mas eu diria, meus irmãos, que a nossa união com Cristo, ou na nossa união com Cristo, a troca é muito maior. Sabe por quê?
o nosso pecado e a nossa culpa são imputados a Cristo. Lembre-se que ele se fez pecado por nós, não é isso? Então o nosso pecado é imputado a Cristo. E a perfeita obediência à lei, a justiça de Cristo, são imputados a nós. Nós damos para ele toda a nossa imundície e pecado, e ele nos dá toda a sua justiça e graça. Queridos, o que é nosso se torna dele, o que é dele se torna nosso. Por causa dessa nossa união com a pessoa de Cristo, o Pai não mais olha para nós como pecaminosos, mas vê apenas a justiça e a santidade de Cristo em nós. Acho interessante o modo como o teólogo John Frame conclui os seus escritos acerca desse assunto, a união com Cristo. Ele afirma, olha, a vida cristã é uma vida em Cristo, ele em nós e nós nele. Quando Jesus olha para a cruz com os seus discípulos no Evangelho de João, ele promete que depois da sua ressurreição, ele virá a eles e lhes dará uma comunhão rica com ele, análoga, quer dizer, comparada ao relacionamento que ele desfruta com o Pai. João 14, 20, olha só que texto precioso. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. União com Cristo. Lemos no culto de hoje a passagem conhecida em que Jesus afirma que ele é a videira e o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos nele ligados. Não é isso? Lemos no culto de hoje. No texto que nós lemos agora há pouco, Colossenses 2, a partir do verso 8, Paulo segue falando sobre esse assunto, sobre a união com Cristo, trazendo considerações muito importantes sobre essa questão. Ao iniciar esse capítulo da epístola, no começo do capítulo 2 aí, que foi nossa última exposição, nós vimos o esforço do apóstolo Paulo para que os colossenses permanecessem na verdade. E em seguida, isso está no verso de 1 a 5. Nos versos 6 a 7, ele traz um encorajamento para um esforço dos colossenses para permanecer em Cristo. Veja, verso 1 a 5 ele diz que está se esforçando para que os colossenses permanecessem na verdade. E no verso 6 e 7 ele encoraja os próprios colossenses a permanecerem em Cristo, que é a verdade. Cristo é a verdade. No entanto, agora, nesse trecho, a partir do verso de número 8, nós analisaremos com mais atenção uma mudança de foco. Se antes, nessa abordagem dos versos de 1 a 7, Paulo traz experiências espirituais variadas no que tange a nossa união com Cristo, aqui nos versos 8 a 15, Paulo trata a questão da nossa união com Cristo, especialmente sob uma conotação soteriológica, relacionada à nossa salvação. Vamos entender isso melhor. Portanto, o tema da nossa reflexão hoje, em Colossenses 2, de 8 a 15, o tema é considerações sobre a nossa união com Cristo. Paulo traz aqui pelo menos 3 considerações relacionadas à nossa união com Cristo. Que considerações são essas, meus irmãos? Em primeiro lugar, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A primeira consideração é um alerta para não ser afastado de Cristo. Essa é a primeira consideração. Se nos versos anteriores, como eu disse, Paulo tinha feito uma exortação para as pessoas andarem em Cristo, permanecendo enraizados nele, edificados nele, confirmados nele, crescendo nele, está no verso 7. No verso 7 está dizendo exatamente isso, ó, permanecendo enraizados nele, edificados nele, confirmados nele, crescendo nele. Agora no verso 8 é no negativo, no verso 7 é no positivo, permanecer e vai. Agora no verso 8, cuidado, quer dizer, um alerta. Por quê? O perigo de não estar unido a Cristo. Ele fala que ninguém venha vos fazer o quê? Enredar. O que é isso, enredar? Enredar é uma armadilha. Caiu na rede, é peixe? Como é que é, não? É por aí, o pescador vai lá e arma a rede dele na lagoa para pegar o peixe. E o apóstolo Paulo vem falar assim, cuidado para que vocês não caiam na armadilha. Qual armadilha? A armadilha de serem afastados de Cristo. Quais seriam essas armadilhas? Seriam aqueles estranhos ensinos, aquelas práticas estranhas que estavam sendo ensinadas ali em Colossos.
Temos aqui alguns termos relacionados a essa falsa doutrina. Ele fala aqui de quê? Olha, filosofia. Não é a filosofia que a gente estuda na escola, não. Aquela filosofia ali são vãs sutilezas, na verdade, argumentos sutis, falaciosos. E ele segue, segundo a tradição dos homens, conforme a tradição dos homens, as soluções humanas para o relacionamento com Deus, os rudimentos do mundo, que ele fala aí no verso 8. Paulo relaciona tudo isso a uma rede armada no caminho daqueles irmãos. Paulo está falando assim, pessoal, cuidado. É o quê? Cilada. Cilada. Isso que tem sido ensinado aí, que é diferente de Cristo, é cilada. Qualquer coisa que uma igreja venha ensinar diferente da fé em Jesus, ou que vá além da fé em Jesus Cristo, é cilada. E Paulo está advertindo os colossenses que não caiam na cilada. Cuidado para vocês não caírem na rede. O reverendo Augusto Nicodemos, quando comenta esse texto, ele afirma que essa heresia que havia surgido ali em Colossos, que é apresentada por Paulo como uma armadilha, aqui nesse verso 8, nesse alerta sobre a nossa união com Cristo, para não ser afastado de Cristo, Augusto Nicodemos diz que essa heresia tinha essas características muito próprias e particulares. Eu já falei sobre isso aqui. Porque ela junta ali várias ideias daquele primeiro século. Gnosticismo, legalismo judaico, misticismo, ascetismo. Ascetismo é aquela coisa de você se separar, se disciplinar e viver certinho, assim, naquela disciplina profunda, até sofrendo no corpo alguma coisa para se elevar espiritualmente. E então, Paulo, na verdade, o reverendo Augusto propõe que essas expressões de Paulo aqui nesse versículo, filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, rudimentos do mundo, seriam, na verdade, elas teriam um significado relacionado a essa estrutura doutrinal dessa crença que essas pessoas queriam disseminar ali na igreja de Colossos. Então, Paulo está falando diretamente. É interessante que quando eu leio na NVI é a nova versão internacional, uma versão diferente da Escritura. Qual que nós usamos aí? Qual que é a versão que nós usamos? Almeida, com detalhe. Almeida? Presbítero Arthur disse ali, Almeida Revista e Atualizada. É a que nós usamos. Outros irmãos usam Revista e Corrigida. A Revista Atualizada, segundo alguns estudiosos, é a mais usada no meio cristão. Nós utilizamos ela. Não há nenhuma regra, não tem nenhum documento estabelecido pela igreja que tenha que usar ela, mas nós usamos. A NVI eu gosto muito porque ela é muito clara. Assim, ela se torna, usa termos muito comuns a nós. Veja como é que o verso 8 aparece na NVI, olha, filosofias vãs e enganosas. Olha só, aqui fala de filosofias e vãs sutilezas. Lá na NVI ainda deixa mais claro, olha, filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Veja como é que é muito mais claro. Dá muito mais sentido. Essas filosofias, essas ideias que são vãs e enganosas, que não se fundamentam na verdade trazida por Deus por meio de Cristo, mas se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo, os rudimentos do mundo, e não em Cristo. Quer dizer, e não segundo Cristo. Então, esses fundamentos do plano presente, que não são fundamentos eternos, que não são os fundamentos de Deus. E Paulo está alertando aquela igreja. Gente, primeira consideração dele em relação à nossa união com Cristo, que é esse assunto tão importante que eu fiz questão de ressaltar na introdução. Não sejam afastados por essas armadilhas. Quais armadilhas? Essas filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, o que é seguro? Cristo. O que é seguro? A fé em Jesus. O que é seguro? Aprender mais de Cristo. Se você pegar qualquer outro caminho, é cilada, diz o apóstolo Paulo. É armadilha, é rede. Essas ideias acabavam por negar a suficiência de Cristo para a nossa salvação, acrescentando algo no processo. Você precisa de Cristo e um conhecimento tal. Você precisa de Cristo e uma experiência tal. Você precisa de Cristo e uma penitência tal. Você precisa de Cristo e uma igreja tal. Você precisa de Cristo e um pastor tal. Você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Não, você precisa de Cristo e tão somente de Cristo, em Cristo só. Somente põe a minha fé na graça eterna de Jesus. Só Cristo. Não me venha com outra coisa. Por isso que os irmãos têm percebido essa grande ênfase do apóstolo
né, essa ênfase que ele dá para a pessoa de Cristo nessa epístola. Por quê? Para consertar esse problema que está acontecendo ali, pessoas que estão falando que você precisa de mais alguma coisa além de Cristo, Paulo fala, não, ou Cristo é tudo ou não é nada. E em Cristo nós temos tudo, asseverando que Cristo é tudo, e nós não precisamos de nada mais. E qual que seria a aplicação para nós hoje? Porque o alerta para a igreja de Colossos está no verso 8. E para vocês, igreja do Alto da Lapa, igreja de Cristo nos nossos dias do século 21, qual seria a aplicação? Eu pergunto, quais seriam as ciladas dos dias de hoje que podem afastar as pessoas de Cristo? Quais seriam as redes hoje, as armadilhas? Igrejas que ensinam seus fiéis a fazerem sacrifícios para conseguir alguma coisa de Deus? Que quando Jesus já fez tudo? Ou igrejas, ensinamentos de penitência, justiça própria, quer dizer, mérito, legalismo judaico, ascetismo, quer dizer, igrejas que cultivam misticismo, novas revelações, mistérios, objetos sagrados, né, distribuem uma coisa sagrada ali para acrescentar. Peraí, a fé em Jesus não é suficiente. Rituais miraculosos. Você tem que participar do ritual tal, com não sei quantos pastores, 300 não sei quantos pastores. Jesus vale mais do que 1000 pastores, porque Ele é o pastor. Ele é o pastor e nada me falta, nada me faltará. Mas são inventados, tudo é lixo, irmãos. Tudo isso é lixo. Ou a revelação da pessoa maravilhosa de Jesus é suficiente ou não. Então Paulo fala, filosofias sutis, que procuram hipervalorizar o humano, despertando uma autoconfiança, um senso de justiça própria, uma condição e até direito de serem atendidos, uma falsa noção de liberdade que dá vazão, na verdade, aos próprios desejos e vontades humanas e que acaba por escravizar, nos afastando da verdadeira liberdade em Cristo. Não em nós, mas em Cristo está a solução. Uma confiança exacerbada em ideologias e líderes políticos nos afastam de Cristo, porque você passa a confiar nesse plano terreno, na possibilidade de um governo tal, numa ideologia tal, numa figura tal. Um profundo comprometimento com teorias, às vezes de um conspiracionismo, como se Cristo não estivesse verdadeiramente governando à direita de Deus. O reino de Cristo não é deste mundo, é muito superior. E o que nós temos que fazer nesse mundo? Confiar em Cristo, pregar a Cristo, descansar em Cristo, andar em Cristo, como Paulo exortou essa igreja lá de Colossenses, no verso 6. Recebeste Cristo, andai nele. E cuidado, porque você está andando com Cristo, mas vem uma rede dos infernos, verso 8, uma armadilha, que é o que nós estamos tratando aqui, esse alerta de Paulo, para as pessoas não serem afastadas de Cristo. E eu estou dizendo para vocês, eu estou trazendo para vocês inúmeras questões que são levantadas hoje, que são armadilhas. Armadilhas. Você não precisa da Igreja Presbiteriana da Lapa, você precisa de Jesus. Enquanto a Igreja Presbiteriana da Lapa trouxer Jesus em seus ensinos e for um instrumento para você crescer na comunhão de Jesus, ok, maravilha, essa igreja é uma bênção, mas se ela se tornar algo que te afasta de Cristo e que acrescenta coisas a Cristo, é cilada, virou rede, como diz Paulo, verso 8. Portanto, nessa primeira consideração relacionada à nossa união com Cristo, Paulo nos mostra que essa união com Cristo pode ser ameaçada se ardilosos planos do mal seduzirem, afastando a pessoa do Senhor. Não caia nessas armadilhas de trocar Jesus por qualquer outra coisa. Você só precisa de Jesus. No verso 9 até o verso 12, Paulo, depois de fazer esse alerta para não sermos afastados de Cristo, ele traz agora implicações da nossa união com Cristo. Né? Que seriam essas implicações? Ele foca aqui numa descrição da suficiência de Cristo para todos nós e nas implicações dessa união das nossas vidas com Cristo. Ele diz, né, olhando para esses versos 9 a 12, você que está com a sua Bíblia aberta, se não está, deveria estar, para você entender melhor o texto, ele apresenta aqui, dentro de uma estrutura poética, no original, esse texto aparece como uma estrutura poética, ele então traz 5 implicações relacionadas à nossa união com Cristo. Que implicações são essas? Na linguagem da nossa versão, revista e atualizada, como eu disse, a gente pode separar aí. No verso 9 ele fala que em Cristo nós somos o quê?
Verso 9. Nós somos o que em Cristo? Nele habita corporalmente toda a divindade. Eu falei que é verso 9, na verdade não é. É o verso 10. Nele estáis aperfeiçoados. Desculpa, por isso que vocês não responderam, né? Que eu falei que era no verso 9, é no verso 10. Nele estáis aperfeiçoados. No verso de número 11, nele fostes circuncidados. No verso de número 12, sepultados. E ainda no verso 12, ressuscitados. São implicações da nossa união com Cristo. Então, um alerta para não sermos afastados de Cristo, no verso 9, do verso 8, e a partir do verso 9, ele diz quem Cristo é, que nele habita corporalmente toda a plenitude, e isso significa algumas coisas. Isso traz implicações. Quais implicações? Aperfeiçoados, circuncidados, sepultados, ressuscitados. O que significa isso? Acho que é importante, mesmo que objetivamente, a gente possa compreender, né, cada uma dessas implicações. No entanto, elas se apresentam aqui nesse texto juntas, com o propósito de revelar uma só verdade. Qual é? Vamos caminhar para que entendamos. Verso 9, ele diz o seguinte, ó, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, essa frase não é uma defesa aqui da divindade de Cristo. Ele não está defendendo que Cristo é Deus. É ainda mais profundo que isso. Porque ele está nos dizendo que toda a revelação da divindade, tudo que você pode conhecer de Deus, tudo que podemos aprender sobre Deus tem residência fixa na pessoa de Jesus. Toda a divindade, toda a deidade habita em Deus, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude. É muito próximo do que está em Hebreus 1:3, dizendo que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1 fala que havendo outrora Deus falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Tudo está em Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, porque foi do agrado de Deus que nele subsistisse tudo, que tudo se centralizasse em Cristo, que ele fosse o herdeiro de tudo. Como nós cantamos no cântico, né? Todo poder num frágil ser. Parece que o objetivo do apóstolo Paulo, ao afirmar isso, é nos garantir que tudo que nós podemos conhecer, viver e experienciar em relação a Deus pode ser encontrado em Cristo. E isso torna toda a filosofia, toda a ideologia, todas as tradições humanas, todos os princípios elementares do mundo, que Paulo citou no verso 8, como insuficiente. É escória perto do que nós podemos encontrar na pessoa do Filho de Deus. Ele segue dizendo, no verso 10, nele estáis aperfeiçoado. Essa é a primeira, né, das implicações, desse conjunto de implicações que eu apontei, que se seguirão aqui. E ela se liga fortemente nesse argumento que Paulo usou no verso 9, de que em Cristo está toda a plenitude da divindade. Por quê? Se você lê a NVI, que é uma versão muito boa, eu considero muito boa, porque ela é fiel, muito fiel ao texto, o versículo 10 aparece da seguinte maneira, ó, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês têm a plenitude. Quer dizer, nele habita, verso 9, a plenitude da divindade, e porque vocês estão ligados a ele, que é o cabeça de tudo, que está acima de tudo, vocês também têm essa plenitude. Todas as dimensões de autoridades espirituais estão sob o governo de Cristo. E talvez Paulo esteja estabelecendo aqui uma refutação àquele discurso de entidades espirituais, ali daquele ensino falso, do misticismo que estava sendo ensinado em Colossos. Então, ele diz, olha, eles estão ensinando aí sobre seres espirituais. Ele está acima de todos, e se é assim, vocês não precisam de nenhum outro, ele está acima de tudo, e vocês não precisam de mais nada, se vocês têm aquele que é o cabeça de todo poder e autoridade, de toda potestade, soberania, sejam tronos, ele está acima de tudo, nele habita toda a plenitude da divindade habita nele, e se vocês estão unidos a ele, vocês têm em vocês a plenitude, vocês estão completados em Cristo. Aperfeiçoados, verso 10. Esse é o significado. Será que você já encontrou toda a satisfação na plenitude de Cristo?
Se você sente algum vazio, a necessidade de algo mais além da pessoa de Cristo, não significa que ele não pode preenchê-lo. Significa apenas que você ainda não o conheceu totalmente e verdadeiramente. Porque a comunhão, a união com Cristo é capaz de preencher todo o vazio do nosso coração. Isso é fato. E se ainda não preencheu, é porque você precisa conhecer mais dele. E você está fazendo certo estando aqui hoje, porque nós estamos aprendendo dele. E assim nós seremos cada dia completados, porque se nele habita toda a plenitude e nós nos unimos a ele, toda a plenitude estará em nós. A plenitude da nossa vida tem a ver com o coração completo. Tem a ver com um preenchimento que não pode ser encontrado em nenhuma outra fonte. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Significa que por causa do pecado nós fomos separados da presença de Deus. E é só a presença de Deus que pode preencher os nossos corações. E o fato é que essa real presença de Deus, capaz de encher o nosso coração, capaz de preencher o vazio, capaz de dar plenitude à nossa existência, só pode ser alcançada na restauração do nosso relacionamento com o Santo, com o Altíssimo, com Deus. E essa restauração somente é possível na pessoa de Jesus. Você pode sentir falta de alguma coisa, eu não estou dizendo isso. Você pode sentir falta de uma companhia num determinado momento, você pode sentir falta de de um determinado recurso, mas eu estou dizendo uma coisa, você pode até sentir falta, mas se você tiver Cristo, Ele é suficiente para preencher todo o vazio, porque nele habita toda a plenitude. Se você tem Cristo, você passa, porque Jesus é suficiente na sua vida. E no momento que você se sentir sozinho, Ele vai preencher o seu vazio. Nele habita toda a plenitude. E se você se une a Ele, você é completo, porque Deus está em você. Portanto, nessa segunda consideração de Paulo sobre as implicações da nossa união com Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo diz que pelo fato de em Cristo residir toda a plenitude, quando estamos unidos a Cristo, nós podemos ser completos, íntegros, perfeitos, aperfeiçoados, ou seja, desfrutar de uma plenitude existencial em Cristo. A nossa mensagem para os homens é que não vivam mais com esse vazio interior. A nossa mensagem para os homens é que não vivam na busca de um preenchimento com ilusões que não são capazes de preencher. A nossa mensagem é que de uma vez por todas possam se unir a Cristo e estarem completos em Cristo, resolvendo o seu problema existencial. E voltando ao texto, meus irmãos, no verso de número 11, Paulo diz, nele fostes circuncidados. Meus irmãos, nós temos aprendido que uma das características daquele ensino que estava sendo trazido por falsos mestres ali em Colossos, envolvia a prática de rituais da religião judaica. Você creu em Cristo, mas é importante que você seja circuncidado. Mas Paulo vem dizer, olha, toda a satisfação da lei cerimonial do Antigo Testamento foi realizada em Cristo Jesus. Paulo diz para os colossenses que eles não precisavam ser circuncidados. Se nós temos Cristo, nós não precisamos de nada mais. Ele é suficiente. O interesse de Paulo aqui não é apontar para a circuncisão em si, mas para o significado, que marca esse pertencimento, essa aliança com Deus em Cristo. Veja, verso 11, nele fossem circuncidados, mas não é essa circuncisão de mãos. O que está dizendo aí? Não por intermédio de mãos, verso 11, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. 1 Coríntios 5,17, Paulo diz que aquele que está em Cristo é o quê? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. A linguagem é a mesma que aparece aqui, e se refere à experiência do novo nascimento que nos coloca numa condição de novidade de vida. E Paulo afirma que essa experiência é apenas uma pequena fração, a circuncisão feita por mãos é a pequena fração de carne que é retirada do homem. Mas a circuncisão em Cristo, é muito mais que isso. Nós temos a oportunidade de sepultar toda a nossa carne para uma nova vida em Jesus. Quer dizer, a carne aqui simbolizando o pecado. Para um novo homem, o velho Adão é sepultado e nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. No verso 12, Paulo segue aí o seu raciocínio, mantém a sua Bíblia aberta, estabelecendo agora uma relação entre a circuncisão e o batismo. De modo que
entendamos que o batismo cristão simboliza a circuncisão de Cristo, que se trata desse evento que acontece espiritualmente de morte do velho, nascimento do novo, ou seja, regeneração. Isso tudo nós vivemos, segundo Paulo, no verso 12 ainda, por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus nos trouxe nova vida. Deus nos trouxe vida, regenerando-nos, novo nascimento, vida espiritual. É o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, opera em nós essa ressurreição espiritual e nós nascemos de novo e o velho homem é sepultado em Cristo. Então ele está relacionando tudo isso, é o quê? Parte da nossa, vamos dizer assim, a redenção, a salvação subjetiva, são experiências que você tem pela fé. Experiências que você tem pela fé em Cristo. Pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Verso 12. Diz o texto, tendo sido sepultados junto com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Talvez seja a hora de muitos aqui se lembrarem que um dia foram batizados. E que esse batismo simboliza o que aconteceu interiormente, espiritualmente na sua vida. Sepultamento do velho homem, nascimento de um novo homem. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, não se preocupe com elas, ficaram para trás porque tem uma nova vida para você em Jesus Cristo. E se você não está em Cristo, é a oportunidade de você se unir a Cristo e desfrutar dessa nova vida em Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, verso 8, o mundo rapidamente nos fará esquecer disso, que nós não somos como o mundo. Se nós não tomarmos cuidado, essas redes acabam por nos pegar, enredam com filosofias de argumentos vãos, contradições humanas. Nós somos chamados a viver diferentes do mundo, irmãos. E se nós não tomamos cuidado, de repente nós nos encontramos vivendo como o mundo vive. Mas somos novos em Cristo. Não nos associamos mais aos rudimentos do mundo. Estamos associados a Cristo, unidos a Cristo. Lembrem-se que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Mas seremos inimigos do mundo? Então Deus está nos chamando para sermos inimigos do mundo? Onde está o amor ao próximo? Queridos, nós estamos falando aqui de uma renúncia aos padrões do mundo. Ou você está aperfeiçoado em Cristo, verso 10, como uma nova criatura, ou você está fora de Cristo e não está andando em novidade de vida. Em síntese, as implicações da nossa união com Cristo se expressam especialmente por esse aperfeiçoamento, decorrente de um pertencimento, batismo e circuncisão, que envolve uma transformação caracterizada pela morte do velho homem, o nascimento espiritual do novo homem. Foi Jesus mesmo quem disse, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse ensino de Paulo aqui, meus queridos, destrói todo o discurso dessa heresia de Colossos, mostrando a suficiência da nossa união com Cristo em relação a qualquer outro discurso, seja judaizante, seja do misticismo, do gnosticismo, não interessa. É em Cristo que tudo acontece. É em Cristo que tudo acontece. Você nasce de novo. Circuncisão, batismo, sepultamento, ressurreição, é em Cristo que tudo que importa acontece. Então, em primeiro lugar, nas considerações de Paulo sobre a nossa união com Cristo, um alerta para não sermos afastados de Cristo, verso 8. Depois, versos 9 a 12, que a gente acabou de ver, ele trouxe o quê? Ele trouxe implicações da nossa união com Cristo, certo? Agora, por último, a partir do verso 13 a 15, Paulo vem nos falar da nossa condição, quer dizer, a condição daquele que está unido a Cristo. Então, depois dessas considerações, dessas duas, que envolve alerta e implicações, agora é a condição daquele que está unido a Cristo. Quem aqui está unido a Cristo? Ah, agora todo mundo está unido a Cristo. Aí sim. Então, qual que é a sua condição? Vamos lá. Verso 13.
primeiro lugar, Paulo começa aqui assegurando aos colossenses do perdão dos pecados. Diz o texto: e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Perdoando todos os nossos pecados. Paulo começa então assegurando os colossenses do perdão dos pecados, e na Escritura nós aprendemos que a consequência do pecado é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E é exatamente isso que a gente lê no verso 13. Aqueles que estão hoje em Cristo já estiveram outrora mortos. Veja, vós outros estáveis mortos por causa do quê? Da transgressão, que os separava de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas quando você se une a Cristo, você tem acesso ao dom da vida eterna. Então houve perdão para os nossos delitos e pecados. E assim, juntamente com Ele, não é isso que o texto diz, enfatizando a nossa união com Cristo, veja, vos deu vida, o quê? Juntamente com Ele. Não mais a morte. Esse é o poder de Cristo em mim. Nós cantamos isso, não mais a morte. No verso 14, é interessante, toda vez que eu leio o versículo 14, eu não consigo não lembrar. Quer dizer, eu sempre me lembro de um político brasileiro que nas últimas eleições construiu o seu marketing eleitoral, especialmente com a promessa curiosa de tirar o nome dos brasileiros do Serviço de Proteção ao Crédito, do SPC. É um político que construiu o seu marketing nisso. Eu vou tirar o nome de todo mundo do SPC. Verso 14, Paulo usa exatamente essa mesma linguagem. Ele diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, tirou seu nome do SPC. É interessante isso. Paulo apresenta Jesus como nosso fiador. Havia uma dívida que não podíamos pagar. E essa dívida, na linguagem do próprio Paulo, era nos prejudicial. Verso 14 ainda, o qual nos era prejudicial. Mas foi cancelada. A dívida está relacionada à incapacidade do ser humano de fazer o quê? Cumprir as ordenanças de Deus. Por isso que Paulo fala, essa dívida contra nós tinha a ver com o quê? Com as ordenanças. Constava com ordenanças, com mandamentos. Mas, quando nós nos unimos a Cristo, nós temos a nossa dívida paga por Ele mesmo, porque Ele cumpriu as ordenanças. Ele resgatou a promissória. Ele cravou a promissória na cruz. Com isso, a graça é enaltecida por Paulo mais uma vez. Não o mérito, não o ritual, não a experiência, não a filosofia, a fé em Jesus Cristo. Repito, não o mérito humano, não o ritual humano, não a experiência humana, não a filosofia humana, não os padrões do mundo, não as tradições humanas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, não. Fé em Jesus Cristo, é isso. Então esquece seus recursos humanos e volta-se para Jesus. Quem está unido a Cristo, a condição dele é de dívida quitada. Ele está com o nome limpo. Você, sim, você, cada um de vocês, você que me assiste, que estava com o nome na praça espiritual mais sujo do que pau de galinheiro, agora em Cristo Jesus, você está com o nome limpo porque Ele pagou a dívida cumprindo as ordenanças que você não podia cumprir. Havia uma dívida que não existe mais. Ele cravou na cruz esse boleto. Cravou na cruz essa promissória. Por causa do contexto da Epístola aos Colossenses, no verso 15, eu diria que ele pode ter dois significados. Porque Paulo, nessa epístola, ele já se referiu, mais de uma vez, ao quê? A potestades, a principados e potestades. No verso 10 deste mesmo versículo, 2:10, ele fala que todo principado e potestade está sob a governança de Cristo. No verso de número 18 do capítulo 1, ele fala que ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio para ter a primazia. Deixa eu ver aqui, em algum ponto dessa narrativa do verso 13, ele diz que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Verso de número 16, nele foram criados, inclusive, os principados e potestades. Então, Paulo pode estar se referindo, então, àqueles ensinos ali de Colossos, que envolviam esses seres espirituais, o misticismo, esse relacionamento com seres espirituais, e, portanto, é possível que a colocação tenha o objetivo de mostrar que o misticismo ensinado em Colossos, envolvendo essas teorias,
é uma furada, porque Cristo já venceu todos. Aqui ele diz, né, despojando os principados e potestades, verso 15. Então, viria diretamente de encontro com aquela necessidade de orientação que os colossenses precisavam. No entanto, irmãos, quando eu considero a Bíblia toda, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, principados e potestades, na maioria das vezes, se referem ao quê? Aos poderes espirituais do mal, Satanás e os seus anjos. E nesse sentido do texto, nós podemos entender que a Bíblia está nos falando que os nossos acusadores, porque diabolo vem de diaboloi no grego, não é isso, Leandro? Que é lançar, muito obrigado. Leandro é a referência de grego, viu? Eu já disse, o pastor aqui é um entusiasta que tenta trazer alguma coisa, mas qualquer dúvida de grego é aquele irmãozinho ali que responde para nós. Coloquei ele em cima, mas é verdade, ele entende desse negócio. Nessa perspectiva, irmãos, diaboloi é o que lança, quer dizer, o acusador. Então, Jesus pagou a dívida, e com isso, o cobrador foi demitido. Então, quer dizer, não tem mais o que cobrar, não tem mais dívida para cobrar. O cobrador ficou sem graça. É o que o texto diz, veja, ele expôs os cobradores ao desprezo. É como se o cobrador tocasse a campainha e na hora que fosse lá, não, mas eu já paguei, e ele, de algum modo, olhasse no sistema ali do tablet, do celular, pois é, me desculpa. Como é que ele sairia, hein? Nossa, me desculpe e tal, pode ser até processado, porque você não deve nada. É por isso que vem ali, ó, quando você recebe aquela cobrança, ó, caso tenha pago, por favor, desconsiderar. Né? É verdade esse bilhete? Não, é falso. Se você pagou, não esquece isso aí. E é exatamente isso que está dizendo. Os cobradores foram demitidos, foram expostos à vergonha. Eles ficaram sem graça ao descobrir que estava tudo pago. Despojou os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, quando na cruz ele venceu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Deus quem os justifica. Eu quero concluir a nossa exposição de Colossenses 2, 8 a 15, dizendo que, em primeiro lugar, o alerta é sempre válido. Sejamos cuidadosos para não sermos afastados de Cristo por nenhuma armadilha sutil. Então veja verso 6. Como receberam a Cristo, andai nele. No entanto, verso 8. Cuidado, porque tem redes no caminho. Que redes são essas? São essas filosofias humanas, tradições humanas, coisas do mundo, aquilo que é vindo de recursos provenientes da nossa própria capacidade, da nossa própria elucubração, das nossas idealizações, é o nosso jeito. Então, não tem como. Tudo aquilo que for um jeito humano, não tem jeito, porque Deus que se moveu para se relacionar conosco, e esse movimento de Deus para se relacionar conosco se chama Jesus. Qualquer recurso humano está fora. Segundo, então, qualquer ritualzinho que for criado aí, pula fora, Jesus. Segundo, lembremos que a nossa união com Cristo implica uma novidade de vida, versos 9 a 12. O que significa isso? Como recebeste Cristo, andai nele, vivamos como pessoas íntegras, aperfeiçoadas. Esse aperfeiçoamento envolve o sepultamento e ressurreição do novo homem, simbolizados pelo circuncisão e batismo. Foi isso que nós aprendemos nesses versículos. Por último, terceiro, consideremos a condição espiritual daqueles que estão unidos a Cristo. E qual condição é essa? Não há dívida na praça espiritual. E isso é interessante. Eu termino fazendo uma última aplicação, dizendo para você o seguinte, olha, talvez, é possível que as situações fujam ao nosso controle, a coisa pode complicar para um cristão, a ponto de repente, por causa da crise, pandemia, desemprego, empresas fechando, essa crise que se estabeleceu, de repente você não consegue honrar seus compromissos e o nome fica sujo na praça. É possível que tenha aqui no nosso meio, talvez, pessoas que estão com problemas aí nos órgãos de proteção ao crédito. Isso acontece. Fazer o quê? Por decisões erradas que a gente toma, por pessoas que nos prejudicam, às vezes nem foi nós que fizemos a dívida, mas tem muita gente que faz o quê? Empresta o nome. E aí acaba ficando com o nome sujo na praça. Ou outro motivo que nos coloca em uma condição de impossibilidade de saldar uma dívida. O que eu venho a te dizer nessa manhã é que por mais que isso possa acontecer com você,
Por mais que isso possa ter acontecido na vida daqueles que estão aqui ou de qualquer um que nos assiste nessa manhã. Como eu disse, a pandemia, a crise financeira, e aí a fatura do cartão atrasou, e aí você acabou indo para o SPC. Olha, o que eu quero te dizer é que no que se refere à praça espiritual, no que se refere à relação com Deus, se você estiver unido a Cristo, a sua condição é maravilhosa na praça espiritual. O seu nome está limpo. Como um fiador, Deus se apresentou, como um fiador, Cristo se apresentou ao credor. Diante do Pai, justo, que exige justiça, ele pagou o preço necessário. O seu escrito de dívida está cancelado, foi cravado na cruz, verso 14. Os acusadores, os cobradores, foram expostos ao vexame por meio da obra de Jesus Cristo, verso 15. Irmãos, em Cristo nós somos donos de tudo e não devemos nada no balcão espiritual. Aleluia. Querido povo do alto, eu diria mais. Eu diria que é compreensível que a primeira consideração que Paulo tenha feito seja esse alerta em relação ao perigo de não estar unido a Cristo. Afinal, fora de Cristo, fora dessa união com Cristo, a conta não está paga, a conta não fecha e a dívida é alta.